É nosso entrevistado de hoje, no estúdio ao vivo, o jornalista João Jabur, gerente de produtos editoriais do Jornal da Cidade. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. João, boa tarde. Boa tarde, Duda. Obrigado pelo convite. Bom, eu tenho o maior prazer de receber o João aqui, não é porque sou amigo do João, não. O João é uma pessoa muito bem preparada, sabe das coisas tanto locais como do Brasil, uma pessoa que lê bastante, se informa e vive nisso há mais de 30 já, né, João? Mais de 30 anos de profissão. 30 anos, aproximadamente 30 anos, Duda. Beleza. E, João, eu vou começar, olha, eu joguei a toalha, depois dessa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Federais, absolver um cara, manter o mandato de um cara, de um deputado, de um coleguinha deles, né, condenado por corrupção, desvio de dinheiro, João, com que o Congresso está preocupado? Com nada, né, Duda? A vida ensina pra gente que não se deve criar grandes expectativas em relação a determinados fatos, né? Aquela ida às ruas dos jovens, acima de tudo, ela pode ter passado uma sensação de que aquilo bastaria por si só para causar mudanças, né, no país. Na verdade, a história não se constrói de um ou outro episódio, ainda que seja grandioso, como foram as passeatas, né, Duda? O Congresso entendeu, sim, o recado das ruas, porém não respeitou. E não respeitou por quê? Porque a cultura da impunidade, da irresponsabilidade, da inconsequência é muito grande no Brasil. É secular, né, Duda? Então, por maior que tenha sido aquela mobilização, por mais enfática, incisiva e até assustadora para muita gente que tenha sido, ela não, por si só, de fato, não vai transformar uma cultura enraigada, que é a cultura do compadrio, da corrupção, né? E do corporativismo que foi exercido mais uma vez no Congresso Nacional, né? Esse é um processo longo, né? A gente não tem muita paciência, você mesmo falou que está até cansado disso, mas infelizmente para nós, né, que temos uma expectativa de vida de 70, 80 anos, a história se faz com muito mais tempo, mas tem que ter ação. Se não tiver ação... Você usou um termo aí, corporativismo. Eu pergunto para você, que tipo de corporativismo? Deputado protegendo deputado ou bandido protegendo bandido? Exato. O corporativismo ele pode até ser positivo em algumas situações. Nessa não, né? Claro. Essa é danosa, porque é protegendo um sujeito condenado pela justiça por uma atividade que diz respeito, inclusive, ao Congresso, à política, né? Quer dizer, de fato, é mais um exemplo de que há muito o que fazer nesse país, né, Duda? Há muitas ruas para se ganhar, muitas praças para se ir ainda, né? É verdade. E aqui em Bauru, 3 vereadores perderam seus mandatos por uma bobagem que não dá nem para entender o motivo, né, João? Que besteira, né? Exato. O que fizeram? Porque distribuíram um jornal rateado entre 20 pessoas, né? Dentro da igreja. Não, e você que é um cara que entende de política, você vai indicar 20, você não quer eleger nenhum. Você concorda comigo, exato, né? Exato. Se fosse uma coisa dirigida, a hora que eu indico 20, eu estou indicando todos que estão na minha comunidade. Né? Nem tem esse número de cadeiras na Câmara. Nem tem. Mas a minha leitura disso, Duda, é que esses 3 vereadores, cuja sensação na cidade toda é de injustiça com eles, é engraçado, né? Uma decisão da justiça causou a sensação de injustiça. E o porquê disso, na minha opinião? Até tem relação com a questão anterior aí, né? Nós vivemos um Brasil de grandes contrastes e de uma dicotomia. A sociedade quer moralidade, moralização, quer ética na atividade pública, né? E alguns setores, inclusive alguns poderes, tentam fazer com que essa ética seja de fato uma coisa real e não só um discurso. E esses 3 vereadores, na minha opinião, estão sendo vítimas, entre aspas, de uma tentativa da Justiça Eleitoral de moralizar rapidamente o processo eleitoral acima de tudo, né? O processo político é algo mais amplo, mas o processo eleitoral, as instâncias da Justiça Eleitoral, tanto estadual quanto mesmo a federal, através do Tribunal Superior Eleitoral, têm tomado atitudes drásticas, tem até em alguns casos, no entendimento de alguns juristas, até legislado, coisa que o judiciário não pode fazer, no afã, na ânsia de dizer o seguinte, de passar o seguinte recado: olha, estamos tentando moralizar a eleição.
E, de fato, o caso desses 3 vereadores, analisando friamente ali a legislação, até tem uma lógica a decisão do tribunal. É lógico, eles não iriam tirar essa decisão da cartola do nada. A lei diz que igreja, entre outros organismos, não podem fazer campanha para quem quer que seja. Até uma tentativa de moralizar muito uma coisa que ficou comum no Brasil de anos para cá, né? Das igrejas elegerem, direcionarem e tem fazer igreja a aí que eleição tem de cabresto. ministro, tem senador. Pois é. O problema é que abriu tanto que agora a Justiça Eleitoral quer fechar e acabou pegando justamente o caso de Bauru. O procurador lá enxergou, nesse caso deles, essa é uma boa forma, até para dar um exemplo. Para o político em geral, de que não pode usar a igreja para fazer campanha, né? Mas aí fica essa sensação para a gente de injustiça, mas só eles, que se todos fazem, por que só esses 3, claro, né? Infelizmente o Brasil ainda é assim também, né? Mesmo no judiciário, quer dizer, o judiciário não consegue pegar todos os casos, evidentemente. Aí pega alguns, esses alguns são cristianizados. Mas a justiça local aqui absolveu. Pois é, porque entende dessa forma. Conhece, o judiciário tem que ter, também eu não sei até que ponto, mas o judiciário também tem que ter o bom senso, né? O direito não é uma coisa tão hermética. Eu tenho uma teoria que eu falo há tempo, já faz tempo que eu não falo. A verdadeira justiça é feita na aldeia, viu? Onde o juiz conhece todo mundo, entendeu, né? Exatamente. E conhece as correntes. Sabe da realidade, né, Duda? Por outro lado, a gente também não pode discordar e deixar isso muito no plano do subjetivo, porque se o juiz for decidir também subjetivamente, corre-se o risco de cometer injustiças graves, né? Então, esses 3 vereadores, Fabiano, o Faria e o Mantovani estão sendo vítimas, entre aspas, de um momento em que a Justiça Eleitoral tenta mostrar serviço, tenta moralizar o processo. Mas a moralização não depende também só da Justiça Eleitoral, depende de uma reforma política, depende de outros fatores, né? E nesse meio tempo gera essas incongruências. Os 3 estão nesse rebolo. E agora vai ser uma luta, que eu imagino até que por uma questão até de coerência, eles devam permanecer no cargo até o mérito, né? Porque depois... Não vão permanecer, né? Mas se forem inocentados, eles não têm como recuperar o tempo perdido, né? Então eu acho que a Justiça poderia conceder pelo menos essa cautelar para eles, né? Claro. Que eles fiquem no cargo, pelo menos até julgar o mérito definitivamente, né? Lá na última instância. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui que já é sobre o deputado que teve mantido o seu mandato, é do Dr. Natanael. Na questão do deputado Donadon, que está preso e não teve o mandato cassado, é preciso salientar que 224 deputados votaram pela cassação dele. Faltaram apenas 8 votos para a perda do mandato. Portanto, não foi a Câmara Federal. Como não foi ela? É maioria de voto. Inclusive, o deputado Arnaldo Jardim, Abelardo Camarim e Vicentinho estão entre os 50 deputados que não apareceram para votar. A hora que o Arnaldo vier aqui, eu vou perguntar para o Arnaldo. Vou perguntar isso para o Arnaldo. O que aconteceu? E que, portanto, não houve quórum para a cassação. Professor Duda e Jabur, analisem, por favor. Não tem nem que analisar, né? A maioria mais um, pronto. É a Câmara. Como que não é a Câmara, Natanael? Não dá nem para entender a tua pergunta, um intelectual importante como é você. Não foi a Câmara porque faltou só 8 votos? Que tivesse faltado um voto, foi a Câmara. Agora 200, quase 300 votaram a favor da permanência, porque deve ter alguma afinidade com ele. Ou já cometeram o mesmo crime, ou são coleguinhas. Eu acho um verdadeiro absurdo isso aí. E não corresponder a todos esses movimentos sociais que correram, onde o mundo até, eu recebi e-mails lá de fora, dizendo, até que enfim o Brasil despertou. O que os negros estão achando lá fora, isso de hoje? Pois é, Duda, nós tivemos, inclusive, nesses últimos anos, cabe uma observação antes ao que o Natanael colocou, que é a seguinte, pior do que votar a favor da manutenção de um corrupto no Congresso é se abster. Isso, concordo com você. De fato é grave. A abstenção é horrorosa nesse caso. Eu tenho uma admiração pelo Arnaldo Jardim ímpar. Eu não sabia que ele não tinha ido. A hora que ele estiver aqui, ele vai estar, logo, ele tiver, sempre que ele vem a Bauru, ele vem aqui. Eu vou perguntar para ele por que ele não foi votar. Exatamente, tem que ter uma boa explicação, talvez em caso de doença, né? Uma doença grave. E agora, Duda, é uma situação que remete aí àquilo que a gente estava analisando antes, né? Quer dizer, é uma cultura
terrível, né? E o que você falou, democracia é maioria, democracia não é unanimidade, né? E o quórum é muito importante. O quórum permitia que se votasse, embora esteja havendo alguma tentativa da oposição ainda de tentar encontrar uma saída legal para cancelar a votação. Acho que vai ser difícil. Né? Não, o Supremo vai caçar. Ontem eu vi ministro do Supremo falando que não entendeu que os caras votaram, o direito político dele está suspenso. Exato. Já tinha ministro falando ontem. O judiciário pode caçar mandatos. Pode, já falou. Falou, ele está condenado. O que os caras querem mais? Exatamente. Como é que... Teve um ministro, usou aquele que é parente do Collor lá, o Melo, lá, ele usou uma frase, eu dei risada na hora, rapaz. Ele falou, quem deve estar contente são os presidiários, porque agora eles têm um coleguinha deputado. Pois é, para um ministro falar um negócio desse. O ministro falou isso. Olha o nível da avacalhação, né? Agora eles têm um coleguinha deputado, entendeu? É brincadeira, rapaz. É brincadeira, isso é brincadeira. E no momento em que o Supremo tá firme ali em relação ao mensalão agora, né? Quer dizer, rejeitando os embargos todos, né? Quem não está fazendo é aqueles 3 que a gente sabe que não ia fazer, né? Que são paus mandado dos condenados. Já tinha uma posição firmada mais favorável aos acusados. Um que botaram depois e os 2. Exato. Que a gente sabe que faz o lobby do PT no STF, né? Exato. Mas o Supremo está até agora, pelo amor de Deus. Praticamente rejeitou qualquer possibilidade de redução de pena. Ontem rejeitou do Zé Dirceu. Exato. Manteve a pena de 10 anos. Claro. O Rafael do Parque Sabiá pergunta: parabéns ao professor Duda pelo entrevistado de hoje. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, mas os inquilinos que o povo põe em Brasília não sabem o que significam essas palavras. Como a lei do Brasil vai mudar, como a lei do Brasil vai mudar a ordem em um país que aprova a lei que deixa os ladrões soltos? É o que nós já falamos, né? Exato. Aí a parcela que cabe a nós, né, cidadãos, né? Essa parcela a gente já falou na última vez que eu estive aqui, não dá para só olhar do umbigo da gente para fora, né? Tem que olhar do umbigo para dentro também. O que nós estamos fazendo efetivamente para mudar, para ter uma tomada de consciência nova, né, Duda? E a ação, acima de tudo, mais do que a consciência, a ação. Né? Ladrão e assassino, né? Que coisa impressionante. Você vê essa lei da maioridade. País nenhum do mundo é 18 anos, gente. Nenhum. A grande maioria dos países é 16. Tem países de 14, de 12. Não é isso, né? Exato. Você vê, em Agudos, ontem foi julgado aquele menino de 13 anos que tentou matar o pai. O cara que ajudou ele, o pai acabou não morrendo ali naquele de Agudos, né? Isso. Entendeu, né? É isso. Foi julgado aquele lá, 13. Lá o outro, filho do militar, 13 anos. Claro, aquele caso para mim é doença mental, é problema, né? Matou 4 em 20 minutos. Que loucura, João. Onde nós vamos parar? Uma loucura. O que nós estamos fazendo com nossos filhos, como é que nós estamos educando eles, né, Duda? Um cara de 13 anos... Tem que repensar não só Código Penal, não só legislação que diz respeito ao sistema penitenciário, mas repensar o país como um todo, né, Duda? Eu ia dizer na questão anterior o seguinte, que esses últimos anos nos deram uma sensação de que o Brasil estava, quase pronto. Inclusive lá fora, os estrangeiros ficaram com essa sensação. O Brasil é um país emergente, bem organizado, bem pronto para crescer. E, na verdade, foi uma sensação isso tudo. Nós temos muito o que fazer para crescer. João, nós temos bases para serem alicerçadas ainda. O mundo confundiu, nós sabíamos dos problemas aqui internamente, né? Confundiu dinheiro com evolução. O Brasil vendeu muita matéria-prima para a China em cima do crescimento da China. E não cuidou da infraestrutura. Não cuidou. Os nossos políticos cometeram erros graves. A era PSDB, eu estava até lendo aqui uma das pautas do programa, a era PSDB, você tem lições para tirar dela. Porque o Brasil, da ditadura militar para cá, foi governado por 2 partidos, o PSDB e o PT. A era PSDB deixa algumas lições. Uma delas, por exemplo, as privatizações, que até eram uma necessidade do momento, mas da forma como foram feitas, está aí o povo sofrendo hoje na mão de teleoperadoras, na mão de planos, as agências reguladoras não funcionam, e etc, né? A era PT elegeu o assistencialismo fácil como uma saída para aplacar as aparências, para
fazer uma mexida cosmética no país e garantir eleições seguidas, né? Quer dizer, mas não atacou a raiz do problema. Quer dizer, não se ataca a raiz do problema nesse país. E as próximas gerações de governantes mesmo os jovens e tudo mais, vão ter que tratar seriamente. Ou nós vamos à raiz do problema, ou não vamos mudar nada. João, e o pior é que para cargo majoritário nós não temos opção. Ou é PSDB ou é PT. E os dois não servem. Já provaram que tiveram um momento histórico, tudo na mão, não é isso, exatamente, né? E fizeram besteiras incríveis, né? E tentam se perpetuar no poder de uma forma forçada, de uma forma antidemocrática, até quando tentam calar a boca de imprensa, por exemplo, e de outros setores, tentam de todas as formas se perpetuar usando de mecanismos ilegítimos, até ilegais, para ficar no poder. Ontem eu estava vendo o Miguel Reale Júnior no Roda Viva. O Reale Júnior disse o seguinte, que o mensalão não foi corrupção, Duda. O mensalão não foi feito para o sujeito ali, os líderes, embolsar dinheiro, não. Era um projeto de poder. Era por quê? Você comprou o poder parlamentar. Eu falei isso aqui. Para que a democracia não justificam os exatamente. É para manter o poder. O mensalão foi um atentado à democracia, ao funcionamento do equilíbrio entre os poderes. Ou seja, o executivo calando o legislativo com dinheiro. Então não era corrupção, é lógico que depois a consequência disso podia ser a corrupção e o preenchimento das suas... Não, eu acho que o Zé Dirceu bolou o mensalão até pelo desprezo que ele tem pelos políticos brasileiros. E pelo exercício Sabia que eu ia comprar, eu te dou um salário, você vai votar em mim. Exatamente. Né? Nós tivemos esses exemplos aqui em São Paulo já também, na época do Quércia, do Maluf, de deputados de Cabresto também. Né? Não é exclusividade desses elementos do PT, não. Só que eles lá fizeram, e lá se fazem as leis, né? Exato. Foi muito ousado, né? Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, o maior exemplo, os procuradores, né? O Roberto Gurgel, os outros. A mais escandalosa forma de compra de voto e de poder nesse país. Então, por isso ganhou esse destaque. Mas eu concordo plenamente que o problema não era pegar o dinheiro. Riqueza imediata, não era isso? Não, era o preço desses deputados vagabundos para votar no projeto do PT. De perpetuação do poder. De perpetuação do poder. E um dos princípios da democracia é a alternância de poder. Então, se respeita isso. Claro. Outro princípio desrespeitado, o equilíbrio entre os poderes. O legislativo tem que ser independente. Quer dizer, vamos comprar o legislativo. Então, esse foi o grande pecado. E isso é uma herança da era PT. É muito pior do que dinheiro, porque se comprou consciências. Exatamente. Né, e o exemplo que isso desceu por isso é que a população não dá para a gente falar que isso irradia, né? Irradia o mau exemplo para todos os setores. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde, professor Duda. Enquanto o Brasil não tiver um código civil sério, será inútil as pessoas discutirem maioridade penal e saidinha de presos em época de datas comemorativas. Tudo bem, deixa matando todo mundo aí, Reginaldo. Entendeu? O exemplo disso é o julgamento do mensalão. Tem que fazer, eu falo essa mania de ser radical, não pode fazer isso porque não fez isso. Tem que fazer ao mesmo tempo. Tem que mexer no Código Penal, mas tem que correr atrás de bandido e tomar atitude. Entre os condenados, não há nenhum menor de idade. No entanto, estão todos curtindo aí numa vida boa e outra. Até voltou para a Câmara, assumindo a condição de justiça. Na sua opinião, é melhor levantar o rio ou levantar a ponte? Bom, eu não quero nem responder. A questão aí é de atacar, como você falou, Duda, atacar ao mesmo tempo. Nós temos a cultura nossa do brasileiro na área pública, até na área privada. A gente procura acomodar as situações, a gente procura remediar situações, quando na verdade a gente não procura atacar a raiz do problema, como eu disse antes. A gente tem medo de algumas rupturas. Nós somos um povo altamente conservador nesse aspecto, né? E o político é nosso reflexo também, né? Ou se ataca a raiz do problema, de fato, não só a saidia, não só a redução de maioridade vai resolver vão resolver o problema da insegurança no país, né? Nós tivemos um exemplo agora recente desse cidadão da saidinha que estuprou uma mulher lá no Santo Edivide. Ele já estava preso por latrocínio.
ele deve ter pego 18 anos, com um sexto da pena, ele já vai para o semiaberto. Ele cumpriu 3 anos de regime fechado após cometer latrocínio. 3 anos só de regime fechado. Quer dizer, esse é o problema do Código Penal, né? De execução penal. Também precisa ser revisto. Mas são aberrações que precisam ser atacadas. Não é só... aí você tem um discurso mais politicamente correto, entre aspas, eu tenho até medo desse termo, que diz o seguinte, tem que resolver primeiro a questão social. Mas não é primeiro a questão social. Também tem que resolver a desigualdade do país. Mas tem que atacar também na prática o dia a dia, porque a vida está se dando a cada momento, a cada segundo, né? O cidadão de bem tem que ser protegido também. Claro. Não é só... É o que no Brasil não se preocupa. Exatamente. Não se preocupa. O Adriano do Ouro Verde, ele faz mais de uma pergunta, eu vou fazer uma só. Ele pergunta, por que será que os vereadores de Bauru têm tanto medo da instalação da SEI do transporte? Eu acho que, nesse caso, a questão não é medo, né? A SEI não foi feita, como se diz de uma forma clássica, para condenar ninguém. A SEI foi feita para averiguar uma situação. O problema é que essa SEI do transporte, por tudo que eu verifiquei, que eu soube, é que ela não tem um elemento motivador, ela não tem um indício, pelo menos, para não dizer denúncia, de que algo está irregular, que algo está absolutamente ilegítimo. Então, para se instalar uma SEI, que é um instrumento sério, que demanda meses de investigação, que toma um tempo, uma energia grande dos poderes públicos, tanto executivo quanto legislativo, é preciso que haja consistência. Então, uma SEI precisa ter consistência. Não é assim, porque eu cismei que aquele setor tem um problema, eu quero instalar o SEI. Senão vai banalizar um instrumento que é valiosíssimo. A SEI é muito importante e já foi provado nos últimos 15, 20 anos em Bauru o quanto ela é importante, o quanto ela ajudou a moralizar a política pública na prefeitura de Bauru, com várias SEIs, com CPs e cassações de vereadores, prefeitos. Então, eu acho que não é medo disso, não é conveniência. Claro que existem as conveniências, as pressões para que ela não ocorra, mas uma SEI precisa ter consistência, precisa ter um fato gerador dessa SEI muito, muito consistente e sério. Tenha dúvida. Porque senão você tem que fazer SEI para tudo. Então você faz SEI para tudo, porque tudo, claro que tudo tem problema, tudo tem imperfeições, mas não basta uma imperfeição. Tem que ter indício de coisa irregular, inclusive. O Renato Senes Cardoso, o grande Renato Senes Cardoso, o Arnaldo Jardim já se pronunciou na mídia. O Arnaldo Jardim disse, sou pela cassação do deputado condenado Donadon. Essa é a minha posição pública desde sempre. E também a posição do meu partido, o PPS. Cometi ontem um grave erro. Quando, por avaliar que a cassação certamente aconteceria, era o que todo mundo achava, depois de participar de inúmeras atividades parlamentares durante o dia, quando a votação atrasou, viajei às 21 horas para São Paulo e não votei. Pelo menos uma autocrítica, né? Não basta, mas pelo menos fez uma autocrítica, né? O Renato Cardoso pergunta, considerando os 3 novos vereadores, caso se confirme a cassação dos 3 edis, como ficará a composição dos vereadores, considerando um a mais do PP, a volta do Segalo e Artemio Caetano, que, por certo, votará isoladamente, sem elo ao líder do partido? Eu acho que, em termos de equilíbrio de forças aí, de maioria do prefeito, eu acho que o que mais chama atenção é a chegada do Segala, que é um crítico do governo municipal, já foi no governo passado e certamente vai continuar sendo, né? E um homem preparado, um homem super preparado, um homem que acrescenta para a Câmara, né? E o Artemio também, uma pessoa, mas nós estamos falando de oposição, né? O Artemio é um sujeito já preparado também pelo tempo, pelas atividades, hoje ele exerce um papel público, é um atleta de sucesso, também vai acrescentar muito, e também o outro suplente, que a gente não conhece, mas que tem tudo para apresentar um bom trabalho, fazer um bom trabalho. Vai depender dele, obviamente, né? Até para cacifá-lo para outras eleições. Então, eu acho que o que chama mais atenção aí, por ser oposicionista e por privilegiar o equilíbrio de poder, e nós precisamos de oposição, a oposição precisa existir, é bom até para o prefeito, é o Segalo. O Segalo é que eu vejo como uma esperança de uma chacoalhada ali, com aquela contundência que ele costuma ter, embora também esteja num aprendizado do jogo político, e eu acho que agora ele está num ponto bem melhor do que estava no aspecto político do primeiro mandato. Faz uma análise rápida, aproveitando um pedaço da pergunta do Pedro Valentim e uma que eu ia te fazer. O Pedro Valentim fala assim, o PIB cresceu outra vez, voltou a crescer. E de 1,5% cresceu mais do que a Alemanha, Estados Unidos, Coreia e Japão.
E eu pergunto para você, a inflação voltou e voltou com tudo. O que vai acontecer com o crescimento no Brasil? Pedro Valentim quer saber. É uma pergunta boa, porque eu não tenho muita afinidade com a área macroeconômica, com a economia, enfim, né? Mas a gente tem percepções e sensações, Pedro. Esse crescimento foi circunstancial do PIB, porque na média o PIB não tem crescido da forma desejável nos últimos anos, né? Pelo contrário, e a gente não vê da parte do governo um plano para o país, um plano de crescimento sustentável, um plano que contemple os ganhos que já foram obtidos em termos sociais, com o fortalecimento da nossa economia. Então isso a gente não vê, a gente vê atitudes isoladas do governo federal, desconexas, focando acima de tudo aquilo que nós falamos antes, o assistencialismo, quer dizer, o Estado bancando as diferenças, mas com isso não fazendo as pessoas terem iniciativa própria de evolução na sua vida profissional e até pessoal. Então eu não tenho uma expectativa boa em relação ao crescimento do país, né? Aliás, é o nosso grande gargalo, né, Duda? A inflação, por conta da estratégia de macroeconomia, ela está sempre ali presente, se ela não for rigidamente controlada, né? Me parece que ultimamente foi domada de certa forma. Subiram, né, os juros outra vez ontem. Mas nós estamos num círculo vicioso, né, de que para segurar a inflação tem que baixar e tem que subir juros, e com isso afeta, não deixa o país crescer. A indústria é afetada fortemente. Quer dizer, eu não vejo uma proposta nova em relação a isso tudo. Não. E também não tenho. Se tivesse, estaria falando aqui. Economia no Brasil é sensação, é emocional, né? O André Luiz da Vila Falcão, ele fala assim: e os 40 milhões de pessoas que foram para a classe média e mais de 200 mil alunos que fazem faculdade de graça pelo ProUni, e o fato de hoje a maioria das pessoas simples terem condições de terem telefone, carro, isso não vale nada? Por que vocês estão falando do mensalão? Falem do roubo do metrô do PSDB. O João vai responder, mas eu falo assim, o mensalão já foi condenado. O roubo do metrô, que eu até acredito que é verdade, ainda é denúncia, ainda não foi condenado. Eu gostaria de ver esses caras na cadeia do mensalão, e a hora que os do metrô forem condenados, quero ver tudo na cadeia também, entendeu, né? E nós aqui, fui claro, eu falei que para derrotar o PT eu tenho que votar no PSDB, eu não gosto de nenhum dos dois, com toda sinceridade. Não é que eu não gosto, nenhum está resolvendo o problema do país, e o João colocou mais ou menos isso. Exato. Olha, o primeiro aspecto da pergunta dele é interessante, ele cita o seguinte, Duda: 40 milhões... tem acesso a isso, aquilo, a telefone celular, a várias coisas, enfim, né, de bens de consumo. E aí que eu insisto naquela constatação de que no Brasil tudo é feito parcialmente, tudo vai na aparência e às vezes fica na impressão. 40 milhões tiveram acesso ao consumo. Isso é uma realidade, e é bom, não é ruim não, tiveram acesso ao consumo, mas o que nós nos tornamos? Um grande mercado consumidor, e isso também não foi de graça não, para o país continuar com a economia ativa, tinha que se incentivar o consumo. Então essas 40 milhões de pessoas que tiveram acesso ao crédito fácil, tiveram sim um ganho financeiro, elas se tornaram consumidoras. Agora, será que essas pessoas se tornaram autônomas? Será que essas pessoas adquiriram uma consciência de Brasil grande, de Brasil que produz, uma consciência produtiva para elas próprias em primeiro lugar e depois para o coletivo, para o conjunto da sociedade? Aí é que eu vejo que não. Esse é o salto que tem que dar. A gente não está desmerecendo aqui a redistribuição de renda que foi feita, mas a redistribuição de renda não basta, ela não se basta no assistencialismo apenas. Ela tem que promover um salto de qualidade. E é isso que eu não vejo acontecer por enquanto, e o PT não tem essa proposta, o PSDB também não tem essa proposta, o PSDB também tem esgotamentos no seu modelo de gestão e tem corrupção dentro também. Não existe um partido santo. Aliás, nós precisamos acabar com esse maniqueísmo de bom, ruim, doce, salgado, mais e menos. O mundo não é assim, a vida da gente não é assim. Há aspectos positivos, há aspectos negativos, mas o fato é que nós precisamos tomar uma decisão enquanto país. Ou nós queremos crescer de fato, com consistência, de forma sólida e com bases, ou nós vamos ficar nesse faz de conta, que
Está objetivando o quê? A próxima eleição e não a próxima geração, né? Tem um estadista aí, acho que norte-americano, né, que já falou uma frase mais ou menos nessa linha, que enquanto o político pensa na próxima eleição, o estadista, o homem público de verdade, pensa nas próximas gerações. É isso que nós não pensamos, é isso que o PSDB não pensa, é isso que o PT não pensa, e nós não temos uma alternativa, como o professor colocou. Hoje não tem uma alternativa real. A Marina Silva, alguém pode citar, mas a Marina Silva não deu mostras consistentes. Não está conseguindo nem registrar o partido. Eu acho que ela faz parte dessa política tradicional, também. Inclusive. É que ela não exerceu o poder e não tem o desgaste natural do exercício do poder. Agora, desse movimento na rua, dessas novas lideranças, será que surgiu alguém? Mas também não surgiu porque mal eles queriam mostrar a cara, né? Não apareceu alguém para catalisar isso. E talvez nem seja a hora ainda, é um processo longo e demorado. Mas, acima de tudo, criar um grande mercado consumidor não é criar um grande país. É bom para as pessoas, é bom. Insere as pessoas, é democrático, é justo socialmente. Mas não basta isso em si só. Por isso tem que ver uma série de atitudes, as reformas têm que ser feitas, né? A consciência nacional tem que mudar, tem que evoluir, enfim, caminhar o país para um grande pacto de crescimento. As pessoas agora têm que dar uma maneirada também, porque o consumo excessivo vira esbanjamento, vira uma coisa hedonista, e o hedonismo não leva a lugar nenhum. Né? A classe média está falida. Pois é muito faz de conta. É contra esse faz de conta que a gente protesta, viu, o telespectador, que eu me esqueci o nome. E não contra os ganhos obtidos. Os ganhos obtidos estão aí e têm que ser mantidos, né? O Fátimo Alberto, do Parquinho, o Beto do Parquinho, ele pergunta para você, eu quero ver a resposta, porque eu também não sei. João, desculpe a insistência. E o dinheiro da venda do BAC? Poxa vida. Não estava na pauta esse assunto, né? Esse assunto não estava na pauta. Né? O Beto é algo ainda, mas o Beto tem a razão, tem a inquietude e os motivos dele, né? Eu acho que é algo para ainda lançar luz total. Confesso que lá no jornal mesmo, você já citou isso em outras ocasiões, a gente até tentou encontrar respostas para todas as perguntas, né, para deixar isso de uma vez por todas às claras, mas ainda não conseguimos. Né? Nós temos dificuldade, é uma situação jurídica, inclusive, bastante incomum, a coisa de público, que é um clube, virou meio que privada, tem imbrólios aí ainda correndo no Poder Judiciário, e a gente ainda não conseguiu uma resposta clara para isso. Eu confesso também que a multiplicidade de problemas até mais urgentes nos faz focar outras áreas, a saúde, por exemplo, né, que dispensa qualquer comentário. Mas, Beto, tendo oportunidade, nós voltaremos a esse assunto. Os nossos editores lá, alguns estão assistindo ao programa, inclusive a nossa conhece partida. O Beto, né? O Beto é intelectual. Uma pessoa de valor, que participa, está aqui, né, no debate e que quer ver as coisas às claras. Ele manda e-mail todo dia e uns e-mails. Ele tem uma fonte fantástica, muito bom. É um dos e-mails que eu abro todos os dias, é o do Beto, viu? Você criou uma interatividade com telespectadores aqui muito positiva, Duda, e mais moderna do que se imagina, porque hoje é isso, né? As pessoas têm as mesmas condições do que nós, jornalistas, de debater e de fazer o seu futuro, e é por aqui que as coisas acontecem. É muito bacana essa... Tem gente, às vezes, fica bravo, mas o número de perguntas é muito grande, não dá, né? E eu não posso deixar também... a hora que muda os temas, atrapalhar a finalidade da presença do entrevistado aqui. E tem gente que manda uma pergunta tão comprida, eu acabei de apagar uma aqui, eu ia ficar 1 hora para ler. Você vai responder 3 no lugar dessa. Vou fazer a última pergunta, interessante essa daqui, eu já até dei minha opinião. Sobre o afastamento do Dr. Raul. Isso não é um desrespeito com quem o elegeu? Penso que o mandato não é dele, e sim do povo que votou nele. Eu concordo com essa opinião. Até ontem lá na editoria de política do jornal nós discutíamos isso, tentando encontrar um ponto mais aprofundado dessa atitude, né, do Raul e do próprio partido de ceder a vaga. É algo que não é normal, não é comum, não é ilegal, ao que parece, mas eu também não acho legítimo. Também acho que frustra aqueles que elegeram o Raul e que democraticamente deram maioria para ele, para que ele ocupasse essa cadeira, né? O Gazeta até argumentou o seguinte, que esse suplente ajudou a eleger o Raul, mas pelas regras da democracia brasileira, do sistema político brasileiro, é a maioria que prevalece, e a maioria, no caso, chama-se Raul Gonçalves Paula, e não o Cantelli, que é o suplente que entrou.
Então, eu não vejo com bons olhos, não. Eu também não vi. Não que vá causar grandes problemas. O Cantelli eu não conheço. Deve ser uma pessoa muito boa, que seja bem-vindo, que tenha sucesso nas suas 3 semanas, se não me engano, não é? São 3 meses. 3 meses, que seja muito bem sucedido, que conte com o nosso apoio, com o nosso olhar crítico também. Mas eu não acho isso algo necessário. Eu acho que há muitas coisas mais importantes para um partido, para um parlamentar propor e agir. O Gazeta se pronunciou por escrito, né, dizendo que achou maravilhoso, ninguém nunca fez isso. Eu espero que a hora que o Gazeta vença, ou para deputado, ele tira uma licença de 3 meses para o suplente dele entrar. Não sei se lá entra o suplente. Ou se ele tiver um cargo executivo, tira para o vice. Não tem nada que ver. Eu acho que isso cheira um pouco a cortesia com o chapéu alheio. É uma coisa que não é algo usual, não é normal e não é necessário acima de tudo. Não, né? Que seja legal, que seja uma má atitude. O PT tenta construir umas alternativas aí diferentes, né? Mas eu acho que nesse caso não cabe. Só vou ler o que o Roque falou. Boa tarde, Duda e João. No requerimento de solicitação da SEI, existem todos os elementos técnicos para serem analisados e investigados. Realizei meu trabalho com muita responsabilidade. Está dado o recado. Não duvido disso. É uma questão até que cai um pouco no plano do subjetivo. Eu disse aqui que não há um elemento claro, né, manifesto de uma irregularidade no sistema. Mas o vereador analisou com calma, com detalhe. Quer dizer, cabe aos parlamentares decidirem se ele tem razão ou não. Por tudo que eu vi, mas também confesso que não me aprofundei ao ponto que o Roque se aprofundou, de achar que exista elemento para uma SEI. Mas não vejo problema nenhum numa SEI, né? O problema é não banalizá-la, esse é o problema. O problema é que ela deve ser, de fato, consistente para que tenha resultados consistentes também. João, mais alguma coisa? Não, Duda, obrigado e sigamos em frente, né? Sigamos debatendo que hoje o debate não é privilégio só do profissional, mas de imprensa, né? O debate é da sociedade. Você vê que isso já é positivo. A gente falou de tanta coisa ruim, tanta mazela, mas o debate hoje é na dupla mão de direção, né? Não é mais unilateral como era 15, 20 anos atrás, em que as pessoas consumiam informação e ficava por isso mesmo. Hoje não. Elas consomem informação, mas elas devolvem, elas participam Esse é o nosso maior desafio, inclusive, no jornal. Tentar encontrar esse ponto de interatividade tal que o jornal não seja feito só por jornalistas. É muita prepotência achar que nós temos um monopólio da verdade e que nós sabemos o que as pessoas querem. Falou tudo. Nós temos que promover cada vez mais essa abertura e essa via de mão dupla. Muito obrigado. Obrigado a todos. João, obrigado pela presença, viu? Olha, eu tenho 1 segundo para decidir a pergunta agora. Eu uso uma ordem cronológica, às vezes tem pergunta que não dá para fazer. Tem cara que manda pergunta, o que esse ladrão está fazendo aí do teu lado? Entendeu? Tem coisas, você vê que é coisas pessoais, não é isso? Eu, às vezes, mudo as palavras aqui, mas não estamos aqui para ofender ninguém, ser descortês com ninguém. Nós temos que fazer a pergunta, o cara tem que responder. E quem julga é o telespectador. Tem hora que vem aqui 30 perguntas. Regra geral, dá para eu fazer umas 10, 11. O único que responde mais de 20 aqui é o Rodrigo. O prefeito. O Rodrigo é o capeta para responder. Mas uma coisa, Duda, eu acho que não existe direito ilimitado. O direito de expressão que o telespectador tem que ter, o leitor, ele tem limites também. O limite é o limite da ética e o limite da legal. Você não pode ofender uma pessoa na sua manifestação. Né? Então, tudo tem o seu ponto e não existe direito amplo e total. Você tem que enforcar o cara lá no viaduto, é umas coisas que... Tem limite, né? Todos têm que ter responsabilidade. Entendeu? Né? No que diz. Então, é umas coisas que não tem até gozado, mas não é por aí. Nós temos no mínimo... O cara vem aqui como convidado, não veio aqui para fazer debate, né? Quer dizer, nós fazemos uma pergunta, procuramos apertar um pouco, encurralar e tal, mas... Ele tem que ser tratado com cortesia, essa é a maneira. E tem gente que, 5 perguntas nenhuma, não tem condições, como é que vai fazer? Eu vou fazer um programa para ele. Obrigado pela audiência, tchau.